das coisas mais deprimentes que você pode ler em um jornal é aquele tipinho de pseudo-jornalista ou pseudo-sociólogo. Tem um rapaz aqui que ele é professor de geografia. Ele se apresenta como sociólogo e está sempre nas redes de TV. Demétrio Magnoli. Ele tem o rosto feito a canivete. E ele é aquele cara que é contra as cotas, né? Todo mundo sabe das posições dele a respeito dos negros, das minorias. Tem gente que até diz, professor, mas por que o senhor dá atenção para um cara desse? Por que o senhor comenta um cara desse? Não, tem que comentar. Claro que tem que comentar. Porque ele próprio, Demétrio Magnoli, ele não sabe por que ele é comentador na Globo. Ele não sabe por que ele é colunista da Folha. Ele pensa que é por méritos dele, mas não é, é por causa das posições reacionárias dele. Agora, o mais deprimente nesse tipo de gente é a soberba. Achar que pode dar, falar assim, faça assim, faça assado, por que não fez isso, por que não fez aquilo, né? É impressionante. Se você der para esse Demétrio Magnoli, para ele administrar um boteco de pinga, ele vai à falência. Nunca fez nada a não ser blá, blá, blá. E ele inventou de dizer que o Lula foi estadista só quando entrou a primeira vez. Depois estagnou. Lula estagnou. É interessante isso, né? Porque Lula, ele foi presidente, fez a sucessora, depois fez a sucessora da sucessora, foi preso, saiu, provou inocência, foi presidente outra vez, e ele diz que Lula não tem rumo, que Lula está sem rumo. Lula está sem rumo. Toda a imprensa conservadora vem dizendo que este governo não tem rumo. Mas espera lá. Qual é o rumo deste governo? Não tem? Não, então vamos recordar um pouquinho para mostrar para vocês que se tem uma coisa que tem rumo, é este governo 3 do Lula. Ele tem mais rumo que os outros. Porque os outros foram na primeira experiência do PT no governo federal. Esse não. Os outros foram através de um grupo, que era o grupo do Lula. Este não, este é o Lula. E este, pela primeira vez, gente, ao contrário dos outros governos, este tem um rumo muito claro, definido, desde o primeiro dia, quando o Lula disse, e eu disse aqui para vocês que seria assim, o meu ministro da Fazenda é o meu ministro, não vai ser mais, como das outras vezes, um ministro posto por conciliação de forças políticas. Eu vou fazer conciliação com o Centrão? Posso fazer. Vou chamar uma base maior para fazer a base do governo no Congresso? Posso fazer. Tudo igual. Agora, não vou abrir mão de pôr o meu ministro da Fazenda para conduzir a economia. E eu disse para vocês, vai ser o ministro do Lula, o primeiro ministro do Lula. Esse cara, Demétrio Magnoli, acho que ele não se lembra que o primeiro governo Lula, o ministro da Fazenda do Lula, o ministro da Economia do Lula, na verdade, né, era o homem do Banco Central, e o homem do Banco Central era o Meirelles.
Depois as coisas andaram, né? Como elas podiam andar, porque o grande objetivo era sair da situação de miséria que ficou o Brasil nos anos 90. O Demétrio, ele é meio debilóide e algumas pessoas são um pouco esquecidas, mas temos que lembrar que as campanhas do Betinho contra a fome apareceram justamente na falência do Plano Real. Elas vieram antes, mas elas se aprofundaram e a sociedade chegou a uma hora que disse assim: tudo bem, o Fernando Henrique é um intelectual, Patati fez as privatizações, mas agora a gente precisa de uma pessoa que tenha sensibilidade social. O próprio Fernando Henrique chegou a concordar com isso. E o rearranjo do Brasil daí para frente, gente, foi difícil. Porque o Brasil tinha uma quantidade de gente miserável que foi tirada da pobreza. E muita gente hoje que até Bolsonaro concorda com Bolsa Família, né? Hoje é fácil. Hoje não é apenas aquele cara do ovo lá, você viu, né? Ele é contra o Bolsa Família, o dono do ovo lá. Vocês viram a imprensa contra ele, né? Hoje virou, né? Mas quando o Lula propôs o Bolsa Família, todo mundo ficou com o pé atrás. Todo mundo. Inclusive, eu tive dúvidas no primeiro momento. No primeiro momento eu comecei a dizer, pera lá, como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse programa? Quais os pré-requisitos? Pus um monte de pré-requisito. Depois eu vi que era necessário uma transferência de renda direta para fazer o equilíbrio. É a mesma coisa que a Bolsa. A Bolsa não vai resolver o problema do negro. Ela vai amenizar o racismo ao fazer negros e brancos conviverem. Esse é o objetivo. Mesma coisa a história do Bolsa Família, não vai resolver o problema do Brasil, mas era preciso tirar as pessoas da miséria para elas poderem vestir pelo menos uma roupa para poder ir pedir o emprego. E isso foi feito. Demorou 20 anos para a sociedade aceitar isso. Agora nós começamos uma batalha que tomara que não dure mais 20 anos. Mas é uma batalha que mostra que o governo tem rumo. Qual? Diminuir o fosso entre ricos e pobres. Para o Demétrio Maioli isso não é rumo. Por quê? Porque ele não passa pela cabeça dele. Né? Ele não entendeu ainda o funcionamento da economia brasileira. E muita gente não entende. O funcionamento da economia brasileira é um funcionamento que não é funcionamento. Por quê? Porque nenhum país do mundo, nenhum, gente. O Brasil é uma coisa fantástica, é a 10ª economia. Mas quem sustenta a máquina estatal, a máquina pública, inclusive a máquina privada, porque a companhia privada funciona em acordo com a companhia pública. Ou vocês acham que metrô, ponte é feito só por uma ou por outra? É feito em comum acordo. Várias construções, várias manutenções. Então, a manutenção dessas coisas depende de arrecadação. Agora, se só a classe média baixa e os pobres contribuem, e as operações financeiras, inclusive e principalmente talvez mandar dinheiro para o exterior não é taxado, não tem taxação sobre isso, então esse país está complicado. Ele está com uma disfunção. Porque quem gasta, gente, quem faz o PIB aumentar não é o agro. Quem faz o PIB aumentar não é nada a não ser esta massa de pessoas assalariadas ou que ganham pouco, que gastam tudo. É isso que faz funcionar o PIB. Quando você fala assim, aumentou o PIB por conta do agro. Não, não. O aumento foi por conta do agro, mas a base continua sendo a grande base do gasto das famílias. Família tem dinheiro, ela faz toda a economia funcionar. Família não tem dinheiro, a economia para. Então, Bolsa Família
educação, saúde, uma série de coisas foram programadas desde o primeiro governo Lula. Mas o grande salto era para o terceiro governo Lula. Qual? Diminuir a distância de contribuição para o Estado. Por isso que o rumo do governo foi dado por uma frase, que o Demetrio Magnoli, é uma frase só, mas o Demetrio Magnoli, ele tem dificuldade de decorar uma frase. Ele é que nem o Bolsonaro, ele precisa escrever uma frase para você escrever. Ela foi repetida 1000 vezes durante a campanha e ele não aprendeu. Não sei, deve ter algum... Talvez quando criança bateu a cabeça, alguma coisa, mas... Colocar o pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. Isso não é rumo? Isto é para o Brasil, para um país onde as elites são refratárias a mudanças. Isto é um rumo que, se a gente pensar a longo prazo, talvez dure 20 anos também, para as pessoas começarem a entender isso. Até porque, durante muito tempo a gente falou isso, mas só agora é que a militância do PT, incentivada pelo Lula, saiu à rua para fazer essa defesa. Tem certas coisas que demoram, gente. Demora para calar, para a pessoa entender. E este entendimento passa pela questão técnica. Pela questão técnica que é a disfunção da economia. Se você não tiver gente gastando, você não tem gente produzindo. É assim que funciona. O gasto público, dando Bolsa Família, gastando para fazer investimentos, que o Demetrio Magnoli reclama, não, tem que ter austeridade fiscal. Jornal Nacional, Demetrio Magnoli, austeridade, não pode gastar, a economia não funciona. Simplesmente. Então, tem que ter o gasto público, e para isso tem que arrecadar. Agora, como é que vai arrecadar? Esse é o problema. Se você arrecada dos pobres, sobra menos dinheiro no bolso, eles gastam menos. Mas se você não arrecada dos pobres, sobra mais dinheiro no bolso, eles gastam mais, a economia começa a girar. Ah, vai dar inflação. Mentira. Inflação de consumo não é a inflação brasileira. Ah, mas aí tá vendo o Galípolo? Ele manteve os juros altos. Função monetária. Função de Banco Central. O Banco Central não faz política de governo. Ele está lidando com o que ele pode. Ele está lidando com o instrumento que ele tem. O governo tem que fazer a parte dele, que não é gastar menos. É simplesmente controlar a inflação, vendo onde é que ela surge. Controle de inflação é setorial. Tem que ter uma equipe para controlar setorial. Onde subiu aqui? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, é o transporte? Então vamos ver o transporte. Ah, por que subiu lá? Ah, pera lá, é a seca? Então vamos ver a questão do clima. É assim que você controla a inflação. Não tem bala de prata. Senão ela vai ser controlada pelo Banco Central. Agora, como é que você vai controlar a inflação ponto a ponto com uma máquina estatal que o Bolsonaro destruiu? Por exemplo, você comprar arroz para pôr, né, para baixar o preço do arroz quando ele ficar alto. Se os próprios silos da Conab o Bolsonaro vendeu e doou, estragou. Teve que fazer, está fazendo tudo de novo até hoje. Bom, mas voltemos à história. Esse governo tem rumo, gente. Para a gente entender isto, a gente tem que sair do plano da nossa vidinha. O Hélio Schwartzman também estava reclamando, no outro tom, porque o Hélio Schwartzman é um sujeito de bom senso e inteligente, não é o Demetrio Magnoli, que foi feito a canivete. Mas o Hélio Schwartzman também estava dizendo, não, por que o Lula não fez essa reforma tributária lá quando ele tinha maioria no Congresso? Porque se naquela época não passava nem o Bolsa Família, você imagina a reforma tributária naquela época. Meu Deus do céu! A gente tem que começar a pensar, às vezes, não estou dizendo sempre, estou dizendo que uma boa narrativa
para a gente entender este tipo de coisa que está acontecendo com o Lula, talvez se a gente voltar a um filósofo chamado Hegel. O Hegel, ele olhava para o mundo, para a história, sempre dizendo a seguinte coisa: parece um caos, não é? Não parece um caos a história? Uma coisa acontece lá, outra coisa acontece aqui, mas a história, a gente não olha pelos acontecimentos, a gente olha pelo percurso. E se a gente olhar pelo percurso, essa é a narrativa do Hegel, a gente vai encontrar um sentido na história, a gente vai encontrar uma razão na história, a gente vai encontrar uma racionalidade na história. O Hegel, ao contrário do Schopenhauer, ele olha para o mundo histórico e não vê a vontade funcionando caoticamente. A metafísica do Hegel não é a metafísica da vontade, é a metafísica da razão. Se a gente olha para a história, a gente vê a razão funcionar. A gente vê um sentido. Se você olhar para os 3 governos Lula e para isto que a gente viveu nos últimos 20 anos, você vai perceber que é possível, não estou dizendo que isso é a verdade, estou dizendo que é possível dar uma certa plausibilidade para essa narrativa do Hegel. Ou seja, você vê um sentido. Você vê que num determinado momento o governo Lula começou um projeto de diminuir a pobreza. Esse projeto começou, foi para a renda direta, foi para distribuição de renda direta, através do Bolsa Família, passou pelos projetos de educação, passou pelos projetos de incentivo à produção, né? Que é exatamente os planos, né? Inclusive o plano safra da agricultura, e chegou um determinado momento que o terceiro passo, ou o quarto passo, era a reforma tributária, que se pusesse lá atrás, não ia vingar, nem fazia sentido. Você imagina o governo Lula, né? Na transição do Fernando Henrique para o Lula, a imprensa inteira dizendo que só aceitava o Lula se, né, o presidente do Banco Central fosse o Meirelles, ou seja, um homem indicado pelo Fernando Henrique. Você, né? Tinha que privilegiar o mercado. Demorou 20 anos para se aceitar o Bolsa Família. Imagina o Lula lá atrás dizendo: olha, gente, meu primeiro ato de governo é taxar os ricos para isentar os pobres. Primeiro, não tinha pobre, tinha miséria. Não é que nego não pagava imposto de renda, nego estava aquém de ter documento para pagar imposto de renda. Então agora vai isentar até quem ganha 5 mil, mas naquela época não tentava isentar nada, nem que não estava participando de nada, estava comendo lagartixa, pô. Lembra do Nordeste? Agora tem uma camada pobre, grande, que paga imposto de renda, até 5 mil. Vamos isentar. Até 7,5 mil, vamos diminuir. Então agora é a hora do terceiro passo. A razão na história está se completando. O sentido da história agora a gente pode ver. Era este. O da reforma tributária é o terceiro passo. Por isso que o Haddad chegou na televisão agora esses dias e disse: eu sou o ministro da Fazenda. Se não fosse para eu diminuir a distância entre ricos e pobres e fazer a economia funcionar, eu não aceitaria ser. Eu estou tranquilo. Por quê? Porque no final do ano, 25 milhões de pessoas vão deixar de pagar imposto de renda porque o projeto está no Congresso e, segundo o relator, o Lira, vai passar. Então, vai deixar de arrecadar, tem que arrecadar do outro lado. Agora, o Moraes falou, bom, aumento de IOF não pode ser por funções exclusivamente arrecadatórias. Bom, então não estou entendendo. Essa é a lei, mas vai ter que ter uma interpretação da lei um pouco diferente. Por quê? Porque o que é exclusivamente arrecadatório? Você faz um imposto, é para arrecadar. Ah, não pode arrecadar, então
O imposto é para arrecadar, é exclusivamente arrecadatório. Depois que arrecadar é que vai fazer o que tem que fazer. Ah, mas IOF não pode, tem que ser outra coisa. Bom, então vamos elaborar outra coisa que não seja o IOF. Vamos elaborar, né? Passar, como o Lula diz, vamos passar uma régua e tirar todas as isenções de tributação que existe para um monte de empresário. Talvez a gente chegue até a história de mexer na dívida. Hã? O Lula nem toca, porque esse seria um sexto passo. Imagina falar que vai mexer na dívida, né? Vai fazer uma auditoria da dívida, hein? Para ver se essa dívida é legítima. Já imaginou? A gritaria? Começa um movimento, né? Louco dos ricos. Então, as coisas têm sentido. Se você der um crédito para o Hegel e olhar a história assim, você fala, peraí, está tendo um sentido. Está se alcançando melhorias sociais, mas numa dura batalha que muitas vezes nós, da esquerda, que reclamamos, mas não nos engajamos. Ficamos assistindo a política. Nós temos minoria no Congresso e ficamos assistindo a política como se fosse um teatro e depois ficamos cobrando do Lula. Não, gente, a esquerda reflexiva tem que participar deste terceiro passo no sentido da história, que é a diminuição entre ricos e pobres através, sim, de uma entrada dos ricos no imposto de renda e uma entrada dos pobres no orçamento. Os pobres têm que entrar no orçamento através dos serviços públicos ampliados. Os ricos têm que entrar no imposto de renda através da cobrança daquilo que eles fazem demais, que é o quê? Operações financeiras. É aí que tem que pegar. Ah, se a IOF não pode, então vai ter que ser elaborado um outro mecanismo. Por quê? Porque o Haddad já falou que vai passar a isenção de 25 milhões de pessoas que pagam até 5 mil e os 140 mil que não pagam vai ter que pagar. Não tem saída. Se não é pelo IOF, é por outra coisa. Se o Moraes acha que não é pelo IOF, ótimo, vamos sentar como ele falou, vamos conversar. Mas a esquerda não pode ficar assistindo. Se você é de esquerda, você é da esquerda reflexiva, você tem que ter compreensão do que está acontecendo, tem que estudar para sair a campo fazendo a defesa e explicando para as outras pessoas. Não sei se vocês viram no jornal, este caso do IOF é a primeira vez que nas redes sociais o governo ganhou a batalha. A direita resolveu não responder porque não tem resposta. Então nós vamos continuar. É por isso que eu digo que a esquerda reflexiva é diferente dos outros. Nós não vamos ficar repetindo o que o Haddad falou, o que o Lula falou. Nós vamos abordar isto criticamente, entendendo como é que funciona, né, a produção da vida e a produção da subjetividade. Aí a gente vai a campo com um instrumento intelectual forte. É por isso que eu estou falando que tem que montar os grupos de estudo em torno do livro Capitalismo 4.0. E é por isso que eu quero você no lançamento do livro, porque nós vamos fazer uma fala e depois vamos conversar sobre as atitudes que nós vamos tomar, que todos nós vamos tomar nas suas casas, com os seus amigos, para ganhar esta guerra. Não vale ficar parado. Mariângela e eu, a gente tem uma coisa em mente, que é fazer este país melhor. A gente não nasceu para fazer esse país pior, a gente tem que fazer melhor. E você tem esse espírito, senão você não estaria aqui. Mas isso não pode ser você pegar livro e ficar estudando sozinho, isso tem que ser coletivamente. Vamos discutir o livro. O Capitalismo 4.0 foi feito para a gente discutir, porque ele, em parte, nasceu do próprio canal. Então, forma o seu grupo,
Teve dúvidas do grupo? Chama uma live para a gente começar. Ah, professor, começou os grupos. Não, não é começou os grupos, é você que começa um. Chama outra pessoa e começa. E vem para o lançamento. Ah, professor, mas eu marquei férias. Não tem esse negócio de marquei nada. Você tem que marcar com o lançamento, porque é isso que dá vida para você. Que faz você sair desta miséria de ficar o dia inteiro com a boca aberta reclamando. Tá? Eu vou te esperar no lançamento. Se você não vier, eu vou te cobrar. Nós vamos te cobrar. Nós vamos te cobrar. Nós vamos ter que ganhar essa guerra. E depende da gente se organizar intelectualmente. Daqui a pouco a gente volta.